Boa tarde, pessoal. Iniciaremos mais uma aula de geometria do 8º ano. E com essa aula de hoje, a gente finaliza as propriedades dos quadriláteros, vendo o último quadrilátero, que é o trapézio. Então, a gente tem aqui um trapézio, e a propriedade diz que os ângulos adjacentes a uma das bases de um trapézio isósceles são congruentes. Então, aqui a gente tem, vamos observar essa base, a base maior do trapézio. Então, os ângulos que são adjacentes a uma das bases, por exemplo, aqui o ângulo A e o ângulo B, eles possuem a mesma medida, tá? A mesma coisa esses dois ângulos aqui, ó, DC e CD. Num trapézio isósceles, tá? Essa propriedade, ela é observada. Vamos à segunda propriedade. Em um trapézio isósceles, as suas diagonais são congruentes. As diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Então, aqui eu tenho mais um trapézio isósceles. Como eu sei que esse trapézio é isósceles? Veja que aqui essa marcação, ela indica que esse lado do trapézio é igual a esse. As bases, elas sempre vão ser diferentes, porque se tratam de um trapézio. Mas aqui as duas laterais está mostrando que possui a mesma medida. E aqui diz que num trapézio que é isósceles, a diagonal, essa medida de A para C. A diagonal é uma semirreta ou um segmento de reta que liga vértices não consecutivos, aqui, ó, D e B. Essas duas medidas, elas são congruentes, elas são iguais. Vamos ver aqui esse exemplo aqui de cálculo mental, tá? Ó. ABCD é um trapézio isósceles de base AB e CD. Calcule a medida de um ângulo aqui, ó, DAB. Vamos localizar, DAB. Essa medida aqui, se ABC, cadê ABC? ABC mede 18 graus. Se aqui mede 18 graus e esses ângulos são congruentes, então essa medida também é 18 graus. Agora, vamos calcular BD se AC é 110. Vamos localizar BD, é uma diagonal, se AC é 110. A gente viu que em um trapézio isósceles, as suas diagonais são congruentes. Então, se essa medida é 110, a outra diagonal também é 110. Então, aqui o resultado, a medida de BD é 110. Agora, vamos ver, medida de ABC, essa medida, se BCD, essa daqui, é 162. Então, essas duas medidas aqui, elas são suplementares. Elas somadas, elas medem 180 graus. Se eu tenho já 162 graus, o que é que falta para 180? 18, tá? Lembra? No trapézio isósceles, esse ângulo somado com esse ângulo dá 180 graus. E agora a última, AD, a medida de A para D, se a medida BC é 32. Então, se esse quadrilátero, se esse trapézio é isósceles, e esse lado mede 32, BC mede 32, logo esse lado também mede 32. Então, são medidas congruentes que a gente viu com as propriedades. Vamos conhecer o que é uma base média. Então, aqui a gente tem um triângulo, que é escaleno, ele tem, ó, medidas diferentes. Agora, que esse lado é diferente desse no triângulo. Mas se pegou esse lado AC, dividiu ao meio, formou dois lados, dois segmentos aqui, ó, de mesmo tamanho. E esse lado CB se dividiu ao meio, aqui é o ponto médio, e esse pedacinho, essa medida é igual a essa, são congruentes. A base média de um triângulo é um segmento cujos vértices são pontos médios dos lados. Então, aqui eu peguei os dois pontos médios e liguei eles. Então, isso indica que isso é uma base média, tá? A base média formada a partir de um triângulo, com segmento MN na figura. Então, aqui a gente mostra a base média. Então, o que quer dizer isso aqui? A base média de um triângulo, ela é paralela ao terceiro lado do triângulo, ó. Essa base média é paralela a esse terceiro lado. E a sua medida é a metade da medida do seu lado, ó. Essa medida corresponde à metade dessa. Se aqui for 10, aqui será 5. Se aqui for 8, aqui é a metade, 4, tá? Isso para qualquer triângulo. Agora, vamos ver em um trapézio.
A base média de um trapézio é o segmento cujos vértices são pontos médios dos lados não paralelos. Foi feita a mesma coisa aqui no trapézio, ó. O ponto médio de AD é o M, o ponto médio de BC, a metade aqui é N. E juntando esses dois, eu obtenho a base média. E o que diz? Que a base média de um trapézio é paralela às bases. Então, paralela a essa base, paralela a essa base. E sua medida é a metade da soma das medidas das bases. É diferente no trapézio, tá? A sua medida, a medida de M até N, no caso aqui a base média, é a metade da soma das medidas das bases. Somando esse mais essa base, certo? Somando a base AB com a base DC, dividindo por 2, eu tenho essa medida, tá? É isso que diz a propriedade. Vamos agora ao exercício. Esse exercício está na página 158 do livro de matemática do 8º ano. Então, vamos à questão. Considerando o trapézio isósceles ABCD com bases AB e CD, responda as questões. Veja que é uma questão que não tem imagem. Então, você precisa fazer o desenho para poder entender ou compreender o que está dizendo o enunciado. Então, aqui eu tenho um trapézio isósceles, então essa medida igual a essa, e os vértices são A, B, C, D. A, B, C, D. Uma das bases é AB, e a outra base é CD, CD. Qual é a medida de AD? Qual é a medida de AD? Se BC, se esse lado é 39,2 centímetros. E a gente viu como se trata de um trapézio isósceles, essa medida é igual a essa, 39,2 centímetros. Então, resposta da letra A, 39,2 centímetros. Vamos à letra B. Qual é a medida do ângulo CDA? CDA, quanto mede esse ângulo? Se ABC, se esse ângulo mede 66 graus. Então, a gente viu que somando esse ângulo é a medida desse, tá? E somando esses dois ângulos tem que dar 180 graus. Então, eu tenho que fazer aqui 180 graus menos 66 graus. Resultado, 114 graus é a medida do ângulo pedido. Então, vamos à letra A. Só são esses dois, A e B. Então, vamos à questão 2. Questão 2. EFGH é um trapézio isósceles. EFGH é um trapézio isósceles. A medida da diagonal EG é 4x menos 20. E a medida da diagonal FH é 4x sobre 3. Qual a medida de cada diagonal? Então, a gente observa primeiro a medida de cada diagonal. Se o trapézio é isósceles, vai ser o mesmo valor, tá? Então, aqui primeiro eu vou montar a equação. Então, segunda questão, 4x menos 20 é igual a 4x sobre 3. E para a gente resolver essa equação, a gente vai multiplicar meios por extremos. E a gente começa multiplicando onde tem o x, os dois têm x, mas aqui eu começo pelo resultado do x maior, para não precisar multiplicar por menos 1, tá? Então, isso é uma opção, uma estratégia de resolução, mas pode começar por qualquer uma das diagonais. Eu vou começar por essa. 3 vezes 4x dá 12x, menos 3 vezes 20, 60. 1 vezes 4x é 4x. Agora, o 4x eu vou mudar de membro e o 60 também eu vou mudar de membro. Então, vai ficar 12x menos 4x igual, era mais 4x ficou menos 60, mudou de membro, mais 60. 12 menos 4 dá 8x igual a 60. X é igual a 60 dividido por 8. Então, x vai ser igual a 60 dividido por 8 dá 7,5, 7,5. Se a resposta da questão, não. O que foi pedido a medida de cada diagonal. Então, a primeira diagonal, ela é 4x menos 20. Então, vamos calcular 4 vezes 7,5 menos 20, que é igual a 4 vezes 7,5, 7,5 dá 30, 30 menos 20, 10.
e a diagonal 2, a gente vai verificar que vai dar a mesma resposta. Não precisa fazer os dois cálculos da diagonal, somente um. Mas vamos conferir. 4 vezes x sobre 3, que vai ser igual a 4 vezes 15, aliás, 4 vezes 7,5. 4 vezes 7,5 dividido para 3. Então, aqui a gente tem 4 vezes 7,5, 30. 30 dividido por 3, 10. Então, a gente tem, ó, o valor de cada uma das diagonais. Então, 10 é o resultado. Vamos à questão 3. Questão 3. A medida da base de um triângulo é AB igual a 26. Como M e N são, respectivamente, os pontos médios AC, de AC e de BC, então M e N é igual a 52. Vamos fazer a imagem para a gente entender o que está dizendo, fica mais fácil. Ó, a medida da base de um triângulo é AB igual a 26. Então, aqui eu fiz um triângulo, uma base, medindo 26, que forma um triângulo. Como M e N são, respectivamente, os pontos médios, então, do lado AC e do lado BC, então, eu tinha feito só a base. Se é um triângulo, ABC, juntei o triângulo. Marquei os pontos médios relacionados a seus lados, ponto médio M, ponto médio N, tá? Quanto mede essa medida aqui? A gente viu que na propriedade dos triângulos, a medida dessa base média, a base média de um triângulo é a metade da sua base. Então, é 26. Vou botar de um, não, vou botar de um triângulo, nesse caso, desse triângulo, 26 dividido para 2. Então, é 13, tá? Em vez de um triângulo, é melhor do triângulo. A base média do triângulo é 26 dividido para 2, a metade dessa base, que é 13, tá? Vamos à letra B. A letra B fala sobre um trapézio. A medida das bases de um trapézio são 11 e 7 centímetros. Como o M e N são, respectivamente, os pontos médios dos lados, então, qual o valor da base média? Que está dizendo que é 8. Vamos ver se está certo. Então, aqui eu tenho um trapézio A, B, C, D. Aqui eu tenho os dois pontos médios e aqui eu tenho a base média. Qual a medida dessa base média? A gente viu que a base média de um trapézio é diferente da base média de um triângulo. A base média desse trapézio é soma da base maior, que é 11, somado com a base menor, que é 7, tudo isso dividido por 2. 11 mais 7 dá 18, dividido por 2, 9. Então, a medida dessa base média é 9 e não 8, como falou aqui, ó. Então, esse valor tá errado e esse valor tá errado, tá bom? Então, no triângulo, a base média do triângulo é a base dividido por 2. E a base média no trapézio é a soma das duas bases, da base maior com a base menor dividido por 2. Vamos lá, quarta questão. As medidas das bases de um trapézio isósceles são 23 e 12. Então, a base maior, 23, a base menor, 12. Sabendo que o perímetro do trapézio, somando todos os lados, é igual a 80, quanto mede os lados não paralelos? Qual a medida desses dois lados? Somando tudo tem que dar 80. Então, eu vou somar primeiro 12 com mais 23, dá 5, dá 35. 80 menos 35 dá 45. Então, eu tenho 45 centímetros para dividir para 2. Então, dividido para 2, a metade de 40 é 20 e a metade de 5 é 2,5. Então, 22,5. Então, aqui mede 22,5 e aqui 22,5 centímetros, tá? Vamos à questão 5. Em um trapézio retângulo, a medida do ângulo obtuso é o triplo da medida do ângulo agudo. Então, vamos lá ao trapézio. Trapézio retângulo. Então, é porque ele tem um ângulo da base, é um ângulo reto. Então, trapézio retângulo. Então, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto, esse eu não sei, esse eu não sei.
A medida do ângulo obtuso é o triplo da medida do ângulo agudo. Esse é o ângulo obtuso. Se o ângulo agudo for x, o ângulo obtuso é o triplo, 3x. Determine as medidas dos ângulos desse trapézio. Então, a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Aqui é 90, 3x e 3x. Então, 90 graus mais 90 graus mais 3x mais 1x é igual a 360 graus. Somando aqui, eu tenho 180 graus. Somando aqui, eu tenho 4x igual a 360 graus. Agora, esse 180 vai mudar de membro. Repete 4x, repete 360 e mais 180 vem para cá, menos 180. 4x é igual a 360 graus menos 180 graus, 180 graus. X é igual a 180 graus dividido para 4. X é igual a 180 dividido para 4, 45 graus. Agora, a gente vai medir cada um dos ângulos. Esse já tem, esse já tem. Então, esse daqui é 3 vezes 45 graus. E aqui é 45 graus. 3 vezes 45 dá 135 graus. E aqui 45 já tem. Então, quais são os ângulos? 90, 90, 45, 135. Está finalizada a atividade da página 158. Com isso, a gente finaliza a aula de geometria. Até a próxima.